hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 8 do livro de Romanos. Quero só refrescar a memória de vocês, que já foi pregado sobre o capítulo 6, o livro de Romanos inteiro. A carta de Paulo aos cristãos em Roma é uma carta que fala muito sobre a libertação da lei do pecado e da carne para a lei do espírito e da vida. E eu sei que vocês já aprenderam nos cultos passados que nós estamos mortos para o pecado. Vocês já aprenderam também que a lei é boa, mas a lei não é suficiente para nos libertar. Porque uma coisa é você saber o que é certo e errado. E glória a Deus que a gente, conhecendo a palavra, a gente aprende o que é certo e o que é errado. Mas ainda assim, nós não temos força para poder praticar o certo. A Bíblia fala em Romanos capítulo 7, e a gente aprendeu no domingo passado, que existe uma guerra. Quem aqui já passou por uma guerra de que o seu corpo queria muito fazer uma coisa, a sua carne desejava com todas as forças, e isso não é apenas pecado a nível sexual, ou um desejo, mas até aquele desejo da carne, de quando alguém vem para cima de você, você partir para cima de volta. Quem na hora de uma briga tem uma luta para ficar calado? Diga: Jesus, me ajuda. Mas você sabe que o certo era você ficar o quê? Clamando o sangue de Jesus na mente, não era? Quando começa a briga entre o marido e a esposa, né? O mais crente era para ficar assim só na mente: sai demônio da vida do meu marido, sai Satanás. Não é ele não, que ele é uma pessoa maravilhosa. Mas não, a carne faz um ficar se matando com o outro, é ou não é? Só que se a gente fosse mais espiritual, isso eu digo por mim também, eu casei há 10 meses, e nós também somos seres humanos normais. A gente discute, e fica a dica para todos nós, inclusive para nós, né? Sempre que tiver uma disputa, uma guerra, uma confusão, lembre o outro que ele é crente. Rapaz, tu tem Jesus, não era para tu estar me esculhambando desse jeito não, rapaz. Cadê Jesus na tua vida, né? Está sentindo o cheiro de enxofre? Satanás está aqui. Rapaz, vigia. Por quê? Porque o certo é a gente entender que nós não vivemos mais pela carne. Porém, só existe uma forma de você conseguir conhecer o certo e praticar o certo. E isso é cheio do Espírito Santo. Pela sua carne você não vai conseguir fazer isso. E é por isso que Paulo nos ensina no capítulo 8 sobre a lei do Espírito. Que essa lei do Espírito traz coisas maravilhosas para a nossa vida. E uma das coisas que ela traz, e eu vou estar compartilhando com você agora, é a justificação. Porque, gente, se tem algo que eu acredito que é algo que muita gente aqui pensa, é aquela luta que a gente enfrenta de, às vezes, se sentir digno do amor de Deus. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, todo ser humano, já passou por um momento de consciência que você olha e fala: meu Deus, ai de mim se não fosse a graça de Jesus. É assim ou não é? O próprio livro de Romanos, a própria carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, Paulo ele vai dizer aos cristãos em Roma, e diz para nós também, que não foram alguns que pecaram. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito que todos pecaram. Todos, e isso inclui a pessoa que está do seu lado direito sentada, isso inclui a pessoa que está sentada do seu lado esquerdo, que ela tem até uma carinha de santo, mas só Deus conhece esse elemento que está aí do seu lado. Isso inclui também, sabe quem? Você. Esse exemplo de moral e bons costumes que você aparenta para todo mundo, você também é pecador. Se tem algo que a igreja e que o evangelho ensina para cada um de nós, é que não tem ninguém bom diante de Deus. Não tem ninguém, por mais que você se esforce para ser uma pessoa legal, para ser uma pessoa que às vezes cumpre o básico, ai de você se não fosse Jesus. Sabe, tem muitas pessoas que às vezes para justificar determinado erro, determinado pecado, ele fala assim: eu não mato, não roubo, não traio minha esposa, tá bom demais. Mas às vezes julga, fala mal de todo mundo, reclama de tudo, tem um coração cheio de mágoa. Ou seja, todos nós estamos num processo. Todos nós somos falhos e pecadores. E se a gente ficar olhando apenas para o nosso pecado, para as lutas que a gente ainda enfrenta, a primeira coisa que o diabo vai querer trazer para mim e para você é culpa e condenação. É ou não é?
Quantas vezes o inimigo ele luta contra a nossa identidade para poder nos acusar? Essa é uma das maiores ferramentas do inimigo para afastar pessoas da igreja. Ele fica passando na tua cara as tuas falhas, as tuas fraquezas, os teus desafios que você ainda enfrenta na sua carne. Porque entenda, gente, eu acharia maravilhoso, não sei se você concorda comigo, se quando a gente aceitasse a Jesus, levantasse a mão direita para entregar a vida a Jesus, na hora a gente fosse levado para uma sala, levasse assim um choque e parasse de desejar o pecado na hora. Quem queria esse choque na sua vida? Oh, mas seria bom demais, não era não? Apertasse assim um botãozinho, virei crente, glória, 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 glória. Era maravilhoso. Mas não, por mais que com o nosso espírito a gente hoje ame a Deus, por mais que o nosso espírito tenha sido alcançado pela graça, por mais que a nossa alma hoje esteja em contato com o Pai, seja quebrantada, o problema está na nossa carne. Nós somos um espírito resgatado, uma alma em tratamento, em processo, mas que habita em um corpo carnal, em um corpo pecador. É por isso que tem gente que fala: Samuel, como é que eu consigo pecar pelo menos? Aí a gente sempre fala que é como o próprio Jesus ensinou: orai e vigiai. Tem gente que é uma bênção na oração, o problema é na vigilância. Eu costumo pregar e dizer que tem gente que é uma bênção de joelho, o problema é quando se levanta. Tem gente que de joelho, ô pessoa maravilhosa, é tanto quando se levanta, meu filho vai orar mais, fique lá de joelho, estava ótimo. Porque a pessoa de joelho é uma bênção, é uma mãe espiritual. Senhor, salva meus filhos, transforma eles, liberta, que afasta deles tudo que afasta de ti, e que meus filhos serão uma bênção. A mulher é uma bênção, quando o menino chega em casa dando trabalho, quando o menino chega em casa e faz qualquer coisa, a mesma boca que estava orando de joelho fala: entra Satanás maldito do inferno, maldita a hora que eu te tive, cão, para de me atentar, eu vou me embora, viu, demônio? E fica liberando palavra de maldição contra a criança. Ei, ore pelos seus filhos, mas vigie também. Tem gente que ora para poder Deus livrar de um pecado, mas não vigia. E não adianta, eu costumo sempre brincar dizendo que os jovens, né, que são novos convertidos, eles sempre vão ser tentados para ir para as festas do mundo. E o povo fala: Samuel, é certo eu ir para uma festa do mundo? Um sertanejozinho, Jorge Mateus até o nome bíblico, será que eu não posso? E aí eu digo para você que está aqui hoje, o problema não é você ir, é o que você vai fazer uma vez estando lá. E isso não sou eu, né, pastor, que vai te convencer, não. É o Espírito Santo que vai te convencer de tal forma que quando você quiser voltar para os lugares de onde o Senhor te tirou, você mesmo vai se perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é mais para mim, não tem mais nada que me satisfaça. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele te convence. O diabo acusa e condena, o Espírito Santo convence. Tem uma coisa que eu prego muito sobre o Espírito Santo, não é à toa que Deus me deu um evento chamado Seminário do Espírito Santo, então eu amo estudar sobre o Espírito Santo, ele é meu melhor amigo. E uma coisa que eu me incomodo é quando alguém fala, até profeta vai entregar um recado de Deus e fala assim: o Espírito Santo está me incomodando para dizer uma coisa. Que conversa que o Espírito Santo está te incomodando para nada? Quem incomoda é gente chata. O Espírito Santo, ele está te pedindo, te tocando para fazer algo. Pra você ter uma ideia, gente, o Espírito Santo, até quando a gente peca, ele não chega acusando, ele chega nos convencendo. E convencer, constranger é diferente de acusar. Sabe quem é que acusa? É ser humano. Sabe quem é que acusa? É o cão. E aqui fica mais uma exortação para a igreja. Se você é uma pessoa que conhece o amor de Deus, que está na igreja, que está buscando a Deus, como é que você vai ficar acusando e condenando uma pessoa que chegou na igreja ontem, exigindo que ela seja mais santa do que todo mundo, se ela acabou de aceitar Jesus, ela está precisando de amor, de acolhimento, de aceitação, de palavras de encorajamento, ela espera isso da igreja, porque se ela não achar isso na igreja, ela vai achar onde? E é por isso que eu digo para você que está aqui, quando você acusa e condena alguém, você está fazendo o serviço do diabo. Pare de ser funcionário do inferno e seja funcionário do céu. Porque um funcionário do céu, ele não passa a mão do pecado de ninguém. Ele condena o pecado, mas ele não condena pecador.
Até na nossa comunicação, gente, até na nossa comunicação. Quando você vai confrontar alguém, não fale, você é um cachaceiro maldito, não. Fale, olha, Deus não quer que você tenha problema com esse vício, porque não é a vontade de Deus para a sua vida, você não é essa pessoa. Fale da identidade da pessoa, lembre quem a pessoa é e não o pecado que ela comete, porque quem acusa é o diabo. O Espírito Santo convence, transforma, liberta, restaura a vida da pessoa. Então, quando nós, como igreja, entendemos isso, a gente entende o que a palavra de Deus vai nos dizer. E olha o que é que a lei do Espírito gera em nós. Em primeiro lugar, Paulo já começa dando essa voadora, no versículo 1 do capítulo 8, ele diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Coloque a mão no seu coração. Você que está aqui, você que está aí na unidade prisional, você que está no campus online, eu quero que você coloque a mão no seu coração agora, feche os seus olhos, e eu quero que você internalize palavras que eu vou pedir para você repetir agora, e eu quero que você acredite nas palavras que você vai falar. Eu quero que você diga comigo: já não há nenhuma condenação, todas as minhas dívidas, Jesus pagou. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue, porque pelo teu sangue eu sou perdoado, o meu passado foi apagado, e eu sou livre para ter um futuro e um presente na tua presença. Eu não sou condenado, eu sou justificado. Aplauda o nome de Jesus e agradeça a Ele por isso. Não tem coisa melhor. E olha que todos nós aqui, mais uma vez, voltando ao que eu iniciei falando, todos nós somos pecadores e falhos, mas nós não somos condenados. Existe uma diferença grande. Quando você aprende o mínimo sobre direito, você vai aprender sobre algumas palavras técnicas de um juízo. E uma das palavras que você aprende é sobre absolvição. O que é absolvição, Samuel? Absolvição é quando alguém é acusado de algo, e quando essa pessoa, uma vez acusada, vai para um júri, o advogado de acusação leva provas que não são suficientes para condená-la. Aí o advogado de defesa vai lá, defende o cliente e prova por A mais B que ele não era culpado daquilo. Aí o juiz, uma vez consciente da cariação, ele olha, a cariação, respeita, eu vou ter essa palavra aqui no meio, acho que dá certo. E aí ele olha e fala assim: não existe prova o suficiente para condená-lo. Ele bate o martelo e declara que a pessoa está absolvida. E é por isso que eu quero que você entenda que não tem nenhum aqui absolvido. Não tem nenhum aqui que não tenha prova que o diabo tenha na mão contra você dos seus pecados, que possam te livrar do inferno. Quem aqui tem uns pecadozinhos, um bocado de pecadozinho para poder pedir perdão a Deus? Levante a mão, os que não levantaram, pecaram agora, porque quem diz que não tem pecado, comete. Tudinho aqui é pecador, um bando de pecador. E eu ainda digo mais, viu, vocês estão nas unidades prisionais, que vocês aí estão pagando uma pena. Vocês não são piores que a gente não. A gente ama vocês, ora por vocês e prega com o mesmo amor por vocês, porque vocês estão pagando um preço e uma pena por um nível de pecado que vocês cometeram e um nível de erro que vocês cometeram com a sociedade. Mas espiritualmente vocês também são perdoados. A partir do momento que se arrependerem aí dentro e entregarem a sua vida a Jesus, você vai terminar a sua pena preso fisicamente, mas você pode ser livre do seu pecado e da sua culpa, se você se arrepender e buscar transformação na sua vida. Não tem pecadinho, pecadão, não tem. Todos nós somos pecadores. Sabe, irmão, eu fui criado na Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus a gente é criado com medo do telão do juízo final, que diz que no juízo final vai descer um telão mostrando o documentário da nossa história. Deus o livre numa hora dessa. Dica para você: quando chegar no dia do juízo, eu não tenho certeza se vai ser assim, eu tenho minha dúvida, mas às vezes eu acredito. Quando Deus ou o próprio Satanás chegar acusando na hora do tribunal lá, pelo amor de Deus, não faça cara de sonso não.
E não fica dizendo, eu nunca fiz isso, porque o telão desce. A filmagem está lá. Está tudo filmado, meu amigo. Aqui na terra tem uma televisão do inferno aí que tem um vídeo show. Lá no céu é o vídeo fogo. Então, você tem que entender que não adianta você fazer cara de sonso. Todo mundo aqui é pecador. Eu amo quando na passagem da mulher adúltera, quando o povo estava todo com pedra para poder matar a mulher, Jesus soltou a bomba. Quando ele falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eu ainda amo o detalhe que está escrito lá, que diz que dos mais velhos aos mais jovens começaram a deixar as pedras. Ou seja, os mais velhos, mais conscientes, que tinham mais pecado, né, meus irmãos das cabeça branca? Vocês que estão aqui com todo amor, vocês tiveram mais tempo de pecar, não foi, seus engraçadinhos? E mesmo vocês que tiveram mais tempo, que tenha, quem sabe aí, mais erros no passado, até uma criança já tem pecado. O povo diz, criança nasce pura, perfeita. Minha gente, vocês já viram duas crianças de 1 ano e meio, 2 anos, brigando por um brinquedo? Bota um brinquedo só na mão dos dois, para tu ver se não se mata, se tu não for apartar. Duas crianças, e às vezes não é demônio, não é chumiri não, é só a natureza humana mesmo. O povo fala, meu Deus do céu, minha criança está com demônio. Não é demônio não, para de amaldiçoar um menino. É só a natureza caída, que briga mesmo, que faz confusão. Que se você não, para que existe a educação de pais? É por isso que eu oro por pais que não sejam omissos, por pais que não sejam passivos, por pais que não fiquem rindo quando a criança está lançando música sexual de Satanás de Anitta. Eu oro por pais que se posicionam, que falam, minha filha, isso não é certo, isso não é a vontade do Senhor para você. Criança precisa de educação, sabe para quê? Para poder não viver no pecado e na carne. Porque se você criar a criança num ambiente de pecado, aí de repente com 12 anos a menina vai estar totalmente longe de Deus, e aí a mãe vem para a igreja chorar, onde foi que eu errei? O demônio entrou na minha casa. Não foi o demônio que entrou não, você que abriu a porta. Foi você que deixou. Foi você que não corrigiu, foi você que não confrontou, foi você que não disse que é errado, porque desde a infância a gente já precisa ser educado. Eu sou de uma época que aqui não é fazendo apologia à violência de maneira nenhuma, hoje em dia tudo dá processo, ou de época chata que a gente está, né? Eu ainda não levei um processo, do glória a Deus, mas qualquer dia chega. Mas eu sou de uma época que um dia eu fui no cabeleireiro com a minha tia, ela me levou para cortar o cabelo, e eu peguei uma briga com essa minha tia Zizete, o nome dela, lá em casa é tudo com Z, Zilda, Zélia, Zizete, Zenaide, interior. E aí, a tia Zizete foi me levar, uma informação assim aleatória, só para vocês rirem. E aí a tia Zizete pegou o dinheiro com a tia Zélia, para poder me levar, para cortar o cabelo, e lá, no cabeleireiro, eu não sei qual foi o estresse que deu, que eu falei um palavrão com a minha tia. Eu tinha uns 9 anos de idade. Essa minha tia virou. Ela não mandou eu tirar não. Ela já veio assim com a mãozinha dela, assim ungida, assim na minha boca. E ela deu uma pancadinha na minha boca, bem carinhosa, que eu cuspi só um pouquinho de sangue. Besteira, estou brincando. Mas ela só fez uma batidinha na minha boca e falar, me respeite. Sabe quando foi que eu chamei essa minha tia de feia de novo? Nunca mais. Amo a minha tia, sou grato, responsável por uma parte da minha educação, uma das pessoas que eu mais amo e honro. A bichinha até foi a que levou a queda num casamento, maravilhosa, às vezes foi até vingança, mas enfim, foi não, é brincadeira. Ela é maravilhosa, a bichinha. Mas eu amo minha tia. Quem aqui foi confrontado? Quem aqui é de uma geração que tinha castigo? Quem aqui é de uma geração que tinha palmada? Não morreu e nem virou nada de ruim, sabe por quê? Educação, tem que ser corrigido, tem que ser consertado, tem que dizer não. Quando você só diz sim para uma criança, você está ensinando ela tudo de errado que você podia ensinar. Porque quando alguém disser não para ela no mundo, ela vai o quê? Não vai aceitar. Então eduque. Todos nós somos oriundos de uma natureza caída. Eu sou pastor, mas se eu não vigiar, eu caio no pecado também. Todos nós, não tem melhor do que ninguém não. Então nós precisamos entender que nós não somos absolvidos, o nosso pecado é real. Os desejos da carne são reais. Só que nós precisamos viver não pela lei do pecado, do domínio do pecado, mas pela lei do Espírito, que diz que nós somos justificados.
Samuel, eu não sou absolvido, e agora eu vou para o inferno? Vai não. Sabe por quê? Porque você não pôde ser absolvido pela sua força, mas em Jesus você foi justificado. O que é a justificação? É quando alguém paga o preço no seu lugar. É quando alguém se coloca para enfrentar aquilo que era culpa sua. Se você for ler os evangelhos, e eu oro para que você leia, você vai ver que o que Jesus fez por você, não foi para criar uma igreja confortável como essa aqui, com poltrona e ar-condicionado. Quando Jesus morre por nós, é para nos perdoar do nosso pecado, é para nos salvar. A graça que a gente prega de forma tão desmedida e extravagante, não foi de graça. Tudo que Jesus enfrentou, sabe, gente, entre tanta dor, que todo mundo aqui concorda que Jesus enfrentou na carne, no corpo dele, teve alguns momentos da crucificação que me causam angústia, que eu sempre que eu paro para ler sozinho, se eu for ler em casa, não tem perigo eu não chorar. Como, por exemplo, quando Jesus está lá sendo crucificado, aguentando tudo calado, ele fala pouquíssimas palavras na hora do sacrifício, porque os estudiosos dizem que para ele respirar na cruz, era como se fossem milhares de agulhas o machucando, tamanho sofrimento que o corpo dele estava, mas teve algumas palavras que ele não conseguiu deixar de falar, então ele se esforçava, e uma das palavras e das frases mais dolorosas que Jesus diz na cruz, é quando além de toda a dor física que ele estava enfrentando, eu demorei para entender isso, quando Jesus olha para o céu, e aparentemente ele não vê Deus, aparentemente o Pai não está olhando para ele, e ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus viveu uma separação do Pai, porque quando o Pai olha para ele, ele estava encarnado de todo o pecado, de modo que nem o Pai conseguia olhar para ele, foi uma separação de Pai e Filho, e ele enfrentou aquela separação, sabe para quê? Para eu e você termos livre acesso hoje ao Pai. Ele viveu, nós vivemos essa grande troca, e a minha oração é que você não desperdice isso, mas que você entenda que você foi justificado. Você não é salvo pela sua força, você é salvo pela graça, porque um inocente morreu em seu lugar. Diga obrigado, Jesus, agradeça a Ele essa manhã. A justificação que a lei do Espírito traz sobre nós. Outra coisa que a lei do Espírito vai trazer, em Romanos capítulo 8, Paulo vai abordar, é uma maturidade que gera uma mentalidade de viver pelo Espírito e não pela carne. Eu quero que você leia comigo, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 6. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 6, olha o que aqui diz a palavra. Diz assim, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Não tem como você dizer que agrada a Deus se você vive numa mentalidade carnal. E mais uma vez, gente, eu não estou aqui para condenar nem para culpar nenhum de vocês que estão aqui, a começar por mim que estou pregando, que sou o primeiro que recebo a palavra. Não é culpa que eu quero que essa palavra gere em você, pelo contrário, a primeira coisa que Jesus já fez por nós foi nos justificar, mas o que nós precisamos entender é que não tem como você dizer que teve um encontro com Jesus e permanecer na prática dos mesmos pecados. Tem muita gente que frequenta a igreja há 10, 15, 20 anos, mas não nasceu de novo. Frequenta, vem para o culto. Sabe qual é uma das coisas que eu mais ouço as pessoas falarem, dizerem? E eu até entendo quando é uma pessoa nova convertida, que começou agora, sabe? Uma pessoa que está vindo para a igreja há semanas, que ainda não ouviu pregações o bastante para entender e ter consciência da palavra. Mas eu me apavoro quando eu vejo pessoas que vêm para a igreja há anos, que estão justificando pecados absurdos.
precisa ser transformada. Não tem como você dizer que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ficar procurando brecha na Bíblia para pecar. Voltou. Não tem como. Sabe o que me apavora? É quando você pergunta, por que tu vai para a igreja? A pessoa fala, porque eu me sinto bem. Igreja não é lugar só para você se sentir bem. Você quer só se sentir bem, vai para o spa. Igreja é lugar para você ser transformado, se arrepender dos seus pecados, ter a sua carne confrontada. É lugar de você ir para a cruz com Jesus. Porque essa história de que Jesus já pagou o preço todinho e que a gente pode curtir a vida numa nice, que Jesus já fez tudo por nós. Ei, essa pregação está pela metade, é fake news, está na era da fake news, né? Ei, escute, sabe o que Jesus falou? Aquele que quiser vir após mim, quem falou isso não foi Paulo não, quem falou isso não foi João nem Pedro não, foi Jesus Christ, Jesus. Sabe o que ele falou? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e follow me, siga-me. Você precisa entender, my friend, do nada, manifestou um espírito americano. Você precisa entender, escute, por mais que essa palavra Deus me dê graça para comunicar de uma forma leve, porque eu acredito que esse é o Espírito Santo, que fala coisas pesadas conosco de maneira leve, e glória a Deus por isso. Mas você precisa se conscientizar, que a tua mentalidade precisa mudar, e você precisa entender que alguém que é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Aí Paulo continua dizendo, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E eu amo quando Paulo fala isso, eu quero encerrar nesse versículo, quando ele diz, né, essa seguinte palavra, quando ele fala assim, antigamente eu me comparava muito com Davi na Bíblia, porque eu sempre olhava o jeito que Davi amava a presença de Deus, e falava, rapaz, eu pareço com Davi, mas depois eu fiquei estudando mais, amadurecendo, e eu vi que eu parecia com Paulo. Paulo tinha assim um jeito irônico, assim, um pouco ignorante com amor, tipo eu, e aí eu vi quando ele fala, aqui nesse versículo, isso aqui é a minha cara, quando ele está lá pregando cheio de amor, vocês não podem agradar a Deus na carne, e não sei o quê. Aí ele fala assim, porque vocês não estão mais sob a lei da carne, mas sob a lei do Espírito. Aí é quando ele solta a ironiazinha dele em amor, minha cara, quando ele diz assim, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Aí eu pergunto para você, você é um frequentador da videira? Ou o Espírito de Deus habita em você? Você está aqui se enganando, você está aqui vindo para se sentir bem no culto, frequenta há 10, 15 anos na igreja e vive na prática dos mesmos pecados, todo final de semana vai para as mesmas farras, há 15 anos, e continua vivendo numa vida de cheque pré-datado, cobrindo o seu pecado. Meu amigo, o perdão está disponível para você ainda, mas o que me preocupa é que você não nasceu de novo. E não é que em 15 anos você não pode viver o processo de nascer de novo com 15 anos. Mas o que me preocupa é que Jesus está voltando. A trombeta pode tocar hoje. Eu sou esse pregador que lendo Apocalipse, Tessalonicenses, livro do profeta Daniel, eu creio no arrebatamento literal da igreja. Tudo que a gente está vivendo no mundo hoje em dia é cumprimento da palavra. A Bíblia fala que o mundo caminharia para o mesmo nível de governo. Para o mesmo nível de governo. Tudo que a gente está assistindo, não vou nem entrar em mérito político, a gente faz as nossas confusão aqui na terra, por aquilo que a gente acredita, tenta se desvencilhar do mal, mas a Bíblia está escrita, e se Deus o livre algo ruim acontecer, nesses próximos dias, é cumprimento da palavra também. A gente morre lutando, mas a Bíblia está escrita, que o mundo vai caminhar, para uma era, em que o certo vai virar errado, e o errado fica certo, e coisas absurdas acontecem diante dos nossos olhos, e a gente assiste e ainda vê cristão aplaudindo, e a gente fala, meu Deus, o que é que está acontecendo? Bíblia, e a Bíblia diz que tudo que está acontecendo, hoje já estava escrito, ó. Por isso que eu digo para você, perseguição contra a igreja do Senhor vai aumentar muito. A gente ter essa liberdade de vir para o culto no domingo, aproveite. Isso é impossível para quem não lê a Bíblia. Porque para quem lê a Bíblia, e quem
pesquisa e vê o que está acontecendo na China, a gente vê que lá já está acontecendo. A gente vê aqui países vizinhos nossos, que padres, freiras estão sendo colocados para fora, estão sendo vistos como inimigo. Como é que um padre, uma freira, um pastor é o inimigo da sociedade? Você tem noção de uma loucura dessa? É o que a gente está vivendo hoje em dia. É Bíblia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Antes da perseguição ficar insuportável, antes do anticristo, que é o governador mundial que vai se levantar para chefiar tudo no mundo, eu creio que vai se cumprir o que a palavra de Deus diz. Que ainda há um que detém esse anticristo se levantar. E esse que o detém é o Espírito Santo. E a missão do Espírito Santo, ele só volta para Deus quando ele levar a missão dele. A missão dele é a igreja. É aqueles que não vão se dobrar. Aqueles que vivem em pureza, santidade, buscando ao Senhor. E vai se cumprir o que diz a palavra, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Ao som da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. Eu estou esperando esse dia. A minha fé não está em política, a minha fé está em Jesus. Eu estou esperando Jesus voltar. Mas o que eu digo para você que está aqui hoje é: conserta a tua vida. Aproveita a oportunidade que você tem. Mude a sua mentalidade. Ser crente não é o bastante. Não se engane. Vir para uma igreja que você se sente bem não te salva. O que te salva não é a igreja que você vai, é a igreja que você é. O que te salva é isso. Então que em nome de Jesus, eu não estou aqui colocando o dedo na cara de ninguém, porque eu não preciso fazer isso. Quem faz isso é o Espírito Santo, que não coloca o dedo na sua cara, ele te convence. E eu oro para que você se analise, para que você se analise, e para você entender, e para que você chegue à conclusão: a minha mentalidade é carnal ou é espiritual? Eu estou ligado nas coisas desse mundo ou nas coisas do céu? Eu fico pelo lado do mal, do pecado, do erro, ou eu me esforço para ficar do lado certo, mesmo que eu seja perseguido por isso? Isso é em tudo. Porque, gente, a gente está chegando numa época que você hoje chegar, abrir a boca e você dizer uma coisa natural, que um homem e uma mulher precisam deitar, casados, ter uma relação sexual para gerar um filho. Hoje isso é uma polêmica. Gente, que polêmica é essa? Polêmica, isso é uma polêmica. Meu Deus do céu, isso é o normal, o natural. Hoje em dia tudo, se eu disser que eu sou intolerante à lactose, a vaca me processa. A gente está no nível que hoje em dia não se pode mais falar verdades absolutas. E sabe o que é isso? É a Bíblia. É por isso que eu digo para você, se há 10 anos atrás era difícil ser crente, daqui para frente vai ser muito mais difícil. Porque daqui para frente vai criar uma nova religião, onde tudo pode, onde você pode dizer que crê em Deus, mas vive na prática dos mesmos pecados. Esse culto aqui que eu estou pregando isso, eu temo e tremo diante de Deus, que esse culto que eu estou pregando isso, possa ser um dos últimos cultos que eu posso pregar a verdade dessa forma. Tem gente que brinca, tem gente que fala: Samuel, que loucura, isso nunca vai acontecer. Nós estamos às portas. E tem gente dormindo espiritualmente. E você que veio à videira hoje, porque você ouviu falar que a igreja é uma igreja top, que a gente se sente bem, fica leve. De fato, você já riu bastante aqui hoje. Mas você não vai sair daqui anestesiado com o seu pecado. Você vai sair daqui consciente da verdade. Que quem vive pelo domínio do pecado não tem parte com Deus. Se morrer, vai para o inferno. O inferno existe, não é a vontade de Deus que ninguém vá. Mas quem não entregar a sua vida a Jesus e não buscar viver a sua palavra, a sua vontade, infelizmente, não tem como ser salvo. Então eu oro para que cada um que está aqui viva sob a lei do Espírito.
que a sua mentalidade seja transformada. Mais uma vez, a guerra na nossa carne é real. Todos nós, eu também enfrento. O inimigo conhece as fraquezas de cada um. O diabo não me oferece bebida alcoólica, por quê? Porque o diabo sabe que não é a minha fraqueza. Pode morrer de oferecer bebida aqui para mim, eu não vou beber. Eu não tenho a menor fraqueza para isso. Nunca eu fui alcoólatra, nunca. Mas tem gente aqui que vem de uma história de alcoolismo, e que é uma fraqueza sua, e que você às vezes fica justificando. Samuel, mas a Bíblia não fala que não pode beber, fala que não pode se embriagar. A vontade de Deus é que você não beba, fato. Qual é a bênção que o álcool vai trazer para uma família? É confusão, muda teu humor, muda a tua vida, destrói. Tem uma senhora que todo dia que eu vou visitar a minha mãe na pracinha do bairro da minha mãe, ela está lá falando sozinha, embriagada. Não tem como a gente dizer que é crente e achar normal as drogas. Não, tem que legalizar, tem que deixar normal a droga. Não tem como a gente achar normal. Eu morei em São Francisco 6 meses em 2018. Lá a droga é liberada. Eu passava na rua, os sem teto estavam usando droga, porque podem usar à vontade. É triste. Vocês não têm noção. E a gente não pode reclamar porque é liberado. Toda vez que eu chegava no colégio, que eu estudava lá inglês, eu chegava já drogado, porque eu passava no meio das fumaças para ir, eu chegava assim, o professor falando, e eu, meu Deus, eu estou drogado. É isso que você acha normal? Em nome de Jesus, a nossa mentalidade é uma mentalidade do Espírito, a lei do Espírito da vida. Em nome de Jesus, conserte a tua mentalidade. Pare de ser enganado. Pare de ser cego. A Bíblia fala em Coríntios que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Só que hoje eu teria que dizer para Paulo, meu amigo, infelizmente, não foi só os incrédulos que o diabo cegou, não. O príncipe desse século, Satanás, também cegou o entendimento de muitos que frequentam a igreja, de muitos que são crentes, que creem em Deus, mas são os famosos crentes ateus, que acreditam em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Que dá glória a Deus no louvor, mas não vive nada do que canta. Que crê, que diz que crê na Bíblia, aí quando você diz um versículo que confronta, não, mas isso aí não é bem assim. É assim sim. A Bíblia fala que é sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então que em nome de Jesus, a lei do Espírito gere em você uma mentalidade espiritual. Eu não estou dizendo aqui que a gente não vai ficar na luta da carne. A luta existe, entenda. Uma pregação dessa aqui eu pregaria 3 horas fácil. Eu não sei se alguém ficaria para ouvir, mas eu pregaria 3 horas fácil. Culto das 11, não adianta nem fazer careta para mim não, eu estou livre, até as 4. Escute. Estou encerrando já, estou encerrando. Vou encerrar. Eu vou encerrar talvez. Escute. Encerrando já, encerrando. Quando a gente vive pela lei do Espírito, a nossa carne não nos domina. Entenda, eu vou desenhar para vocês entenderem. A sua carne nunca vai se converter. Não fique esperando aquele dia sobrenatural. Samuel, isso não pode acontecer. Eu já ouvi que aconteceu com fulano. Pode acontecer, até pode acontecer, por um milagre. Mas não é natural a pessoa acordar sem sentir desejo pelo pecado nenhum. Meu Deus, eu acordei, eu não tenho mais raiva de ninguém, eu não me estresso, eu não desejo mais nada errado. Ei, não se iluda esperando esse dia não. A sua carne sempre vai desejar o mal. Quando você estiver numa briga, a tua ira sempre vai querer ir para a briga. Tem gente que fala assim, meu sonho é casar para poder ter relação sexual só com a minha esposa. Quantos jovens casam só por causa do sexo? Porque sabe que o sexo é errado fora do casamento. Aí fala assim, não, quando eu casar, minha vida está resolvida, nunca mais vou desejar nada, que eu vou ter minha esposa. Ei, quando tu casar, aí é outra tentação. Agora tu vai ter que ser fiel a vida toda para mulher só. Não tem descanso não, meu amigo. Você vai ter que vigiar a vida toda. Aí tem gente que fala assim, Samuel, caiu no pecado, foi do nada, eu traí minha esposa do nada. Acredito não. Porque nada é do nada. Tudo é uma série de coisas que você vai alimentando. Eu amo uma frase que diz que o diabo nunca vai te oferecer uma tentação sem antes ele te afastar da oração. O diabo nunca tenta a gente quando a gente está forte. Você
Você sabia disso? Quem já leu João capítulo 4, quando fala sobre a tentação de Jesus? O Espírito Santo leva ele para o deserto, para jejuar. Aí eu te pergunto, quem já leu aqui me responda. O diabo aparece no primeiro dia com a tentação? Aparece no quinto dia? Aparece no 10º? No 20º? Não. Está escrito lá, um versículo antes do diabo aparecer, está escrito: e Jesus teve fome. Uau. Jesus estava 40 dias jejuando forte, até que como humano ele tem fome. Quando ele tem fome, bom dia Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo chega na hora da fome de Jesus, e tem gente que até hoje não entende. Meu Deus, qual era o pecado ele transformar pedra em pão? Que bobagem. Deixa eu explicar para quem é novo convertido. Jesus transformar pedra em pão naquele momento era começar o ministério dele gastando o poder dele sobrenatural para agradar a si mesmo. E ele sabia que ele não podia fazer isso. Ele sabia que aquilo já era o diabo mudando o propósito dele. E ele falou: não preciso comer, porque eu não vim aqui gastar o meu poder comigo mesmo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Já deu a primeira em Satanás. Aí ele vem e fala, e ele começa a tentar. Mas o que eu quero focar aqui nessa passagem é só isso: o diabo nunca vai vir quando você está forte. Ele sempre vai te tentar quando você tiver fome. Samuel, o que é que eu faço para não ter fome? O nutricionista manda a gente o quê? Comer de 3 em 3 horas. E eu diria isso para você espiritualmente: alimente a sua vida espiritual. Se você todo dia comer Bíblia, se você todo dia beber da água da palavra, se você todo dia estiver ali na presença de Deus, fraco ou forte, bem ou mal, com dinheiro ou sem dinheiro, você está ali de joelho na presença de Deus, você não vai estar com fome, você vai estar cheio da presença de Deus. Então que em nome de Jesus a sua mentalidade seja transformada pela lei de vida e de paz. E por último, o que a lei do Espírito gera em nós é a filiação ao Pai. E eu encerro dizendo para você que está aqui hoje, que você não é apenas um vaso de Deus. É muito comum a gente usar essa expressão, né? E até é bonito, é legal. A pessoa fala assim: o fulano é um vaso de Deus, o Guto é um vaso de Deus. Olha, ele canta, está aqui no púlpito cantando. O Lucas está tocando um teclado. Ele é um homem de Deus, ele serve na igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o Guto não é amado por Deus porque ele canta. O Guto não é amado por Deus porque ele está aqui cantando. O Lucas não é amado por Deus porque ele está aqui tocando. Eu não sou amado por Deus porque eu estou aqui pregando. Porque eu estou pregando hoje, amanhã eu posso não estar. Eu sou ser humano, eu sou falho, eu sou humano. Eu não vivo para agradar pessoas. Por mais que Deus tenha me colocado numa plataforma de que muitas pessoas me conhecem, isso que para muitos é uma glória, para mim é um desafio. Eu já enfrentei perseguições, não comigo, mas com o meu irmão, que eu olhei e falei: meu Deus, qual é o sentido de eu estar aqui desse jeito? Então, para o mundo você não vale nada, mas Deus te dizer, você não é amado por Deus pelo que você faz, você é amado por Deus porque você é filho. Se tem uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça de uma vez por todas: eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus, e é isso que a Bíblia diz para cada um de nós. É isso que Paulo encerra dizendo, que nós somos filhos de Deus. E ele encerra lembrando a cada um de nós sobre essa filiação. Olha o que é que fala em Romanos 8,15: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Eu amo quando Jesus foi ser batizado por João Batista, antes de ir para o deserto, quando ele entra no Rio Jordão, ninguém nem sabia que ele era o Messias ainda, alguns suspeitavam, e quando ele entra no Rio Jordão, eu amo esse detalhe, sempre que eu prego sobre identidade eu uso essa passagem, que Jesus ali não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha pregado para ninguém, Jesus não tinha morrido na cruz, Jesus não tinha feito nada. Mas quando ele entra no Rio Jordão, o sinal que Deus dá sobre Jesus é que o céu se abre, o Espírito Santo desce em formato corpóreo de uma pomba, e a voz de Deus brada no céu,
dizendo: este é. Não fala, este será. Jesus será o meu filho quando me obedecer. Ele será o meu filho quando ele cumprir a missão dele. Não. Deus, antes de Jesus fazer nada, Jesus não tinha feito nada. Deus já disse: este é. Este já é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Então eu quero encerrar dizendo para você que está aqui hoje: se liberte de toda culpa e condenação. Você é justificado, você não é absolvido, mas você é justificado. Mas não use isso para dar ocasião para o pecado. Mude a sua mentalidade. Viva buscando as coisas que são do alto, não da terra. Samuel, e se eu tropeçar, levanta mais uma vez. Mas o estado de iniquidade é quando você chegar no nível de se acomodar no seu pecado, de ficar justificando, de falar: não, eu sou crente, mas isso aqui eu não deixo nunca. Não diga isso. Fala: Espírito Santo, me transforma. Todo dia existe uma teoria, uma teologia nova aí que diz que a gente não precisa nem confessar o nosso pecado. Mentira de Satanás. Precisa sim. Todo dia a gente tem que se ajoelhar antes de dormir e pedir perdão dos nossos pecados. E confessar, sabe para quê? Não é nem só para ser perdoado, não, é para se conscientizar do que fez errado. Então que em nome de Jesus você hoje saia desse lugar, entendendo que você não está mais vivendo sob o domínio do pecado. Hoje você vive pelo Espírito de Deus. Hoje quem domina a sua vida é o Espírito de Deus. Não diga: você pecou por um acidente, você pecou porque quis. Para dessa infantilidade, amadureça e diga de fato: Senhor, perdão, não vigiei, vacilei, tropecei, mas eu não sou essa pessoa. Eis-me aqui mais uma vez na tua presença, me perdoa, me lava, me levanta de novo. Eu não sou essa pessoa, eu não vou viver nesse pecado. E quando você tiver consciência disso, fica de pé onde você está, em nome de Jesus. E eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8. Só que isso aqui eu não quero ler sozinho não. Eu quero ler com toda a igreja. Nós vamos encerrar lendo o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35. Eu quero que você leia em alta voz agora. Essa é a minha passagem bíblica preferida na época que eu me converti. Na primeira igreja que eu congreguei, tinha uma música que cantava sobre esses versículos. E eu quero que você declare em alto e bom som, para você ouvir, para Satanás ouvir, para os anjos ouvirem, que uma vez liberto, uma vez entregando sua vida ao Senhor, nada mais te separa do amor de Deus. Vamos ler, você que está aqui, você que está no campus online, você que está na unidade prisional. 1, 2, 3, vamos lá. Quem nos separará? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, fale mais alto: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se você crê nisso, levante a sua voz e declare: